E aí, falando ainda disso, desses posicionamentos meio deturpados, Uhum. nós tivemos aí nas últimas 2 semanas um posicionamento de uma grande artista Hum. brasileira, é, que foi aquele clipe da Anitta, né? O que se analisando assim dentro desse movimento todo, como que você vê esse posicionamento dela? E o que isso interfere? Porque ela influencia pessoas. E o que Aham. isso interfere realmente em quem tá assistindo aquilo lá? Nossa, Jeffão, na verdade aquilo ali é um desserviço, né? Um desserviço para nós, humanos bons e reais que amamos ao Senhor. E isso, entenda, não tem a ver com nenhum tipo de igreja. Só que ela está servindo ao Senhor dela. Então é o que eu sempre falo: se você não é fiel a Deus, ela é super fiel ao Deus dela. Ela escolheu o Deus dela. Se você não tem coragem de se posicionar como um cristão com poder e autoridade no mundo físico, emocional e espiritual, eu te garanto que quem está servindo o diabo está gritando aos 4 ventos que é ela. Uma das, assim como Beyoncé, Taylor Swift, e assim como toda aquela bagunça que está rolando lá em Hollywood, é porque agora explodiu, mas isso aí já vem de tempos. Isso daí são vários cantores, artistas totalmente entregues e ela está totalmente posicionado do lado dela. Então, olha o tanto que o diabo e o povo dele é posicionado corretamente e o povo de Deus foge. Não se arruma, não se posiciona. O povo do diabo tá lá, bonito, milionário, fazendo tudo certo. Por quê? Porque eles estão servindo o senhor dele. Será que você tá servindo o seu? Então, quando você fala assim, o que eu acho do posicionamento da Anitta, eu não acho nada. Eu tenho certeza que ela é um desserviço para a humanidade, mas ela está servindo ao senhor dela. Extremamente fiel. Extremamente fiel. Porque ela tá faturando em cima disso, ela tá bonita em cima disso, ela tem milhões, 61 milhões só no Instagram, fora toda a influência mundial. Então você acha que o principado e a potestade, porque existe um principado que está sobre esse mundo e sobre as nações, você acha que quem que deu o poder e a autoridade momentâneo, limitado, para ela sobre nações? Eu não acho nada, eu tenho certeza que ela foi escolhida como ela se escolheu para ser uma destruidora de lares, de homens, de mentes, e que eles nem querem mais pegar adultos, eles nem querem afundar homens e adultos na pornografia, na masturbação, porque os caras ficam assistindo aquilo. Eu vou te falar, eu sou mulher, eu fui assistir o clipe para ver aquilo, para entender o que estava acontecendo. Gente, eu comecei, além da sensação horrível, eu tô falando como mulher, eu já assisti alguns no Instagram, na verdade foi nem assistir o clipe, eu assisti lá no Instagram as coisas que tinham postado, eu como mulher, uma dança lá e que tinha a música dela totalmente sexualizada, deturpando o sexo, eu que sou mulher, aquilo te dá um fogacho, você fica vendo aquele monte de coisa sexual, aquilo te traz uma energia sexual, tô falando do que eu senti como mulher, não era um desejo, você entendeu o que eu falei? Aquilo te dá, gente, vou falar com gente que pensa, né? Então você assistindo aquele monte de coisa ali, de cena, ela dançando daquele jeito, eram uns outros clipes, porque eu fui olhar o Instagram dela lá, e aquilo te dá te desperta uma energia sexual. Isso que eu quis dizer. Eu falei, gente, se eu que sou mulher, que repudio isso daqui, tá acontecendo isso em mim, imagina quem vai lá querendo, você tá entendendo o que eu tô falando? Gratuitamente, que homem vai ver, que se deixa assistir. Se eu sou uma mulher posicionada de Cristo, que repudia isso, e eu assisto um pouco desses vídeos, Beyoncé, Anitta, é tudo a mesma linha, só muda o tom, só muda a voz, só muda o ritmo, porque a música, tendo o ritmo, o som, a harmonia, ela tem um poder de te influenciar. Então, assim, Jeffão, nós estamos num momento muito final da Terra. Eu vou te falar que eles querem pegar as crianças e adolescentes. Quando começou aquela música, eu nem lembro direito, mas agora eu lembrei o nome, que ela fala assim de Laricinha e de... Ela fala um outro nome lá, né? Tanto que olha pra você ver intencionalmente. O nome do clipe é São Paulo. Aí São Paulo é da cidade de São Paulo, só que São Paulo tá falando de um santo. Já começa a idolatria. Eles já estão adorando os santos. Tanto que tem os dias nos calendários aí católicos, todos os feriados que nós temos no Brasil, a maioria são católicos. O dia de todos os santos. Querido, se você adora todos os santos, tu já sabe quem você tá adorando, né? O capeta, só vou te contar isso. Porque Deus, santo é só um. Santo é só Deus. Dia de todos os santos. Querido, tu já é lá da outra linha. Da Umbanda, do pessoal da Black, tu já sabe. Porque dia de todos os santos não existe para um crente. Santo é só um. Então, o que ela está fazendo agora, além do desserviço de ter destruído muitos lares, por exemplo, quando você olha para o Rio de Janeiro, ela ainda veio do Rio de Janeiro, que é o antro de destruição em massa sexual. Tanto que o principado, para o pessoal que não entende, na Bíblia fala que existem principados e potestades sobre os lugares. E aí, esses principados e potestades, o que é o principado? É como se fosse mesmo o principado
príncipe regente, porque Deus é o rei dos reis, Jesus é o rei dos reis. Só que Lúcifer, quando foi lançado para cá, que era Lúcifer, ele se tornou Satanás, que é inimigo, e aí ele é um príncipe desse mundo. Por isso que ele criou a Disney, por isso que ele fez a Universal World, que ele queria criar o mundo. Ele não criou o mundo, mas ele criou o mundo dele, de fantasia. Ele criou um mundo de mágica e de magia, enquanto Deus tem um mundo de milagres, enquanto Deus tem um mundo de provisão, enquanto Deus tem um mundo de realidades giradas a partir do nada. Como ele não cria nada, ele copia e cola, ele copiou os milagres e tornou em mágica e magia. É por isso que eu repudio tudo isso. Então, quanto mais clarificado você é, mais posicionado você é. E quanto mais posicionado, mais ousado você é. E só tem posicionamento e ousadia quem tem clareza de identidade. Quanto mais clareza da minha identidade, mais ousadia e mais posicionamento eu tenho. Porque eu sei quem eu sou, o poder e a autoridade que eu carrego e o que eu posso fazer aqui na terra, física, emocional e espiritual. Então, a minha dor ao ver aquele clipe, tá, Jeffão? E o desserviço que a Anitta está fazendo à humanidade, mas o serviço que ela está prestando ao Deus dela, é que ela deturpa uma das coisas mais lindas e que, por exemplo, eu sempre sonhei, que é ser mãe, que é engravidar. Ela deturpa nojentamente, coloca como uma coisa macabra, sombria, aquela barriga com aquela boca nojenta. Aquilo ali só fala do governo de Satanás, que é o que eu repudio. Porque ela está ali zombando da vida. Toda vestida de preta, toda sensualizando, se jogando em cima de carro. E aí fala de Laricinha e esqueci o nome como se fosse do rapaz, faz de conta Joãozinho, não sei. Mas, na verdade, ela está diretamente se comunicando com crianças e adolescentes. Porque o diabo não tá nem aí mais pra adulto, querido. Tu já tá ferrado, tu tá lascado assim, ó. Se você não for trabalhar, o que a Priscila fica aqui vendendo, inteligência emocional, autoestima, autoimagem, é pra pegar os adultos de 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, não importa a sua idade, se é adulto, se é adulto. Pra trabalhar o que tá bagunçado aí. Agora, criança e adolescente é como se fosse um papel em branco. E aí ele já tá pegando na base, porque quando Deus já pega aqui da barriga, inclusive você sabe que a mãe tem a bainha de mielina, e a mãe influencia por tudo que ouve, que come, que fala. Quando ela gera aquele filho do diabo, que era o que ela estava fazendo, ela tá gerando para essa geração, olha só, é geracional. Ela quer passar de terceira até quarta geração, tudo que ela carrega do Deus que ela serve. Quando ela tá com aquela barriga, ela está destruindo a vida e tá... Porque nosso Deus é o Deus da vida. Ela serve o Deus da morte. Por isso que ela tava de preto. Por isso que aquela barriga é deformada. Por isso que aquela barriga tem uma boca. Ela tá servindo ao Deus dela. E destruindo uma das coisas mais lindas, que é o momento que o ser humano está refletindo a imagem e semelhança do Criador, porque nós, por nós mesmos, não temos como gerar vida. Mas Deus nos deu o poder que quando uma mulher e um homem conectam, a gente gera vida. Esse é um dos maiores poderes da autoridade, uma das coisas mais belas. Eu sempre fui louca para ser mãe, para parir mesmo, parir natural, normal. Sabia que era doideira, que vai doer, mas, cara, Deus criou para isso, dá conta sim. Tem um monte que já fez, ai, não dou conta, dá conta sim, minha filha. Tem um monte que já fez com 15, com mais, tá entendendo? Tudo conversa fiada. Ah, Priscila não engravida. Ai, na sua idade, você não vai congelar os óvulos. Querida, cai na real. Eu sirvo o rei dos reis, senhor dos senhores, dono de todos os universos. Tem a tecnologia ao meu favor? Posso utilizar? Eu, Priscila, decidi não utilizar. Porque se Deus quiser, eu vou ter os meus filhos na idade que for com meu marido, não tem essa. Seja com oração, seja com atitude, seja natural. Porque tem um monte de mulher engravidando com 40 e tantos anos e tá tudo certo. Então, Jeffão, realmente é um desserviço à humanidade. E qualquer cristão que se diga cristão e que segue qualquer linha, que segue no Instagram. Eu entrei no Instagram dela, eu vi um monte de gente que eu conhecia e essas pessoas que eu conhecia eu deixei de seguir. Porque pra mim, se você segue Anitta, Beyoncé, ouve esse tipo de música, esse tipo de comentário, nem cristão você é. Porque você não tem um mínimo de discernimento do que essa mulher tá fazendo, de quem ela tá representando. Não só porque agora ela vai lá e faz as oferendas lá pros deuses dela, mas antes dela fazer isso, ela já fala, a boca fala do que o coração está cheio. O que ela cantava, o que ela personificava, o que ela dançava, não no passado que ela não morreu, continua fazendo. E todas essas pipoquinha e sei lá o que, essa destruição em massa, elas estão declarando quem elas adoram, o que elas valorizam, o que elas amam. Então isso é uma idolatria. E eu realmente fico extremamente triste e ao mesmo tempo me posiciono mais fortemente, sabendo que nós estamos no momento final dessa guerra. Porque não tem a menor lógica e condição. Inclusive, se ninguém viu, o The Weeknd, que inclusive, claro, né, o principado, como eu estava explicando, principado e potestade. O principado é como se fosse um governante, um regente daquela região. E potestade, eu vou explicar de um jeito bem simples para vocês entenderem. Na Bíblia tem lá os principados e potestades. A potestade é como se fosse o poder legislativo, judiciário, tudo reunido. A potestade é a forma vigente de pensar, é o que foi decidido para aquele lugar. Então, como você conhece qual é o principado e potestade que está atuando numa região do mundo, de etc? O que o nosso Deus falou? Pelos frutos vos conhecereis, certo?
Comportamento é fruto. Por isso que eu trabalho comportamento. Comportamento é fruto. Pelos comportamentos daquela região, você conhece qual é a potestade vigente. Por exemplo, Manaus, Amazonas, você vê um monte de índio que bebe muito e que vive se suicidando. A potestade vigente de lá é suicídio. Qual é a potestade de Rio de Janeiro? Sexualidade, deturpação da família através do sexo, putaria, carnaval, prostituição em massa, a nível mundial. Então, a potestade regente no Rio de Janeiro é de destruição da família e da vida através da destruição do sexo, da beleza, da pureza. Ali é a destruição total. Inglaterra, vai pra lá como é que é aquele povo? Frio, depressivo e tudo. Então, a potestade regente lá, a forma de pensar, de afastar Deus das pessoas de lá é de uma forma. Então, na França é de uma. França, a cidade da luz. A maior treva moral, espiritual existente na Terra tá na França, gente. Não é à toa que aí você viu a abertura lá da Copa. Aí só agora que vocês viram. Pois é, mas desde que Paris fala que é a cidade luz, que tem uma torre de luz, que Deus chamou a gente para ser a luz do mundo e brilhar. Paris, a França, é a mais afundada em escuridão moral, espiritual e emocional. Então você, pelos frutos, conhece cada mentalidade vigente dos demônios que estão atuando naquela região. E a Anitta sai do centro de perdição em massa do Rio de Janeiro. De destruição de famílias, de lares, de mentes, de corpo, de alma, de espírito. O diabo só tem acesso à sua alma e ao seu espírito através do seu corpo, querida. Através do seu corpo. Por que Deus fala pra gente jejuar? Por que quando tudo que eu ouço, tudo que eu como, tudo que eu vejo, entra aqui, ó, central de atendimento, bom dia, tá entrando aqui. Aí o diabo pega as músicas, pega a sexualidade, a pornografia e entra em você. Porque ele só vai ter acesso na sua carne. Ah, masturbou, pornografia, vendo isso aí, ele vai acessar a sua alma, seu espírito, ele vai acessar a sua central de decisões, que é o livre-arbítrio poderoso que Deus te deu, que a gente não sabe mais usar. Então, o que ela tá fazendo com milhões, e aí, claro, a potestade, o principado que deu poder pra ela a nível mundial, e tem um monte de crente ouvindo e colocando as músicas dela aí, viu? Põe um videozinho no Instagram e coloca a música achando linda. Por quê? Porque o ritmo é gostoso. Você acha que o diabo faz coisa ruim, gente? Ele saiu, foi do céu, querido. Bom dia! Ele andava ali, ó, vendo a face do Senhor todo dia. Ele sabe o que é bom. Ele tem bom gosto. Se você é crente aí do outro lado e tem mau gosto, querida, nem a face do diabo você tá resplandecendo, porque o diabo saiu do céu. Ele sabe o que é bom. Ele tem bom gosto. Se você tem mau gosto, tá esquisito, tá estragado, porque os trem de Deus é high level. Então, o ritmo de todas as músicas do diabo são gostosas, querida, porque o diabo, ele era o anjo que fazia as músicas de adoração ao Deus, se você não sabe. Lúcifer era o arcanjo que fazia as músicas de adoração a Deus. Se você quer saber se ele entende de ritmo, de som, se você quer saber se ele entende de letra, ele sabe o poder e a autoridade que o ritmo tem sobre a batida do seu coração. Você sabia que o ritmo da música alinha a batida do seu coração e a batida do seu coração influencia nos seus pensamentos e nas suas atitudes? Por que na Umbanda? Por que o povo que vai tocar tambor? Por que antes de uma guerra tocava-se os tambores? O que isso gera em você? Estado de alerta na hora. Só ele sabe o jeito de tocar tambor para tocar sua alma e seu espírito, querido. Aí você quer ficar andando igual um trouxiane aí, trouxa não é o diabo. Tanto que ele pegou uma das cabeças que é ela. Então se você se descrente, ouvindo, seguindo, compactuando com esse tipo de coisa, querido, vai já lá pro outro lado. Porque você vai dar mais glória a Deus, não sendo morno. Você vai dar mais glória a Deus estando do outro lado. Então, quando ela vem com aquela barriga, com aquela boca, aquela barriga deturpada, destruindo o que é nessa geração que aceita, como eu falei mesmo, lulista, petista, comunista, capetista, que quer que sai matando toda a vida. Eles querem a favor de aborto e vem muito sutil. Não, mas e se a mulher, e se... Um monte de conversa fiada. Só pra fazer o que eles querem fazer. Então, se você vai lá no perfil do The Weeknd, que foi com quem ela gravou, né? Porque aí a potestade, o principado deu poder e autoridade momentânea a nível mundial pra ela, inclusive, você entra no perfil dele e adivinha o que estava escrito lá? O perfil dele estava todo em vermelho e preto, e no perfil dele estava assim, Caim, filho de Caim. Alguém viu isso? Ah, porque eu sou curiosa, eu fui bem lá. Caim, filho de Caim. É só você entrar saindo daqui. Se tiver ainda lá, The Weeknd. Tava lá, Caim. Caim decidiu ser filho de quem, gente? Até o detalhe do Caim. Priscila, mas por que Abel foi de um jeito, Caim do outro? A diferença é que o Abel, mesmo não entendendo tudo, ele decidiu obedecer a Deus. Igual a Priscila faz humildemente. Eu não entendo tudo, eu fico brava com Deus, eu queria meu marido, meus filhos, até hoje não tenho. Tô aqui servindo ao Senhor e obedecendo ao Senhor. Eu não entendo tudo. Mas no dia que eu entender, isso aqui tudo não vai se comparar à glória futura que me aguarda, querido.
Essa breve e momentânea dor não se compara à glória futura. Não se compara, não tem. Então, esquece, eu não consigo nem imaginar. Vamos continuar para frente. Agora, o Caim quis colocar, olha só, Deus fala, pelos frutos vos conhecereis. Ele quis colocar os frutos da mão dele. Caim foi pegar dos frutos que ele plantava. O sacrifício não era sobre ele, era sobre Deus, porque Deus proveu o sacrifício para nós. Então, quando ele ia lá sacrificar o cordeirinho, era primeira obediência, que foi a primeira coisa que os pais dele fizeram errado. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Então, eles desobedecem, já desanda. Aí o Caim continua desobedecendo, Deus falou, filho, é para você sacrificar um cordeirinho que vai simbolizar. Deus vai lá e explica igual uma criancinha. Ah, tá bom. Não toma refrigerante não, que faz mal. Ah, tá bom, vou tomar às 5 horas da manhã. Ai, que refrigerante maravilhoso. O que vai acontecer, Camila de Eva, se você tomar refrigerante 5 horas da manhã todo dia? Vai Me dar conta. Muito ruim, né? Querida, não sobra pedra sobre pedra desse corpo, desse cabelo, dessa alma, desse espírito, não sobra nada. Deus falou, meu filho, não é pra você pegar o fruto da árvore, tem um porquê, que é o cordeirinho. Então imagina Deus se rebaixando ao nível do ser humano, explicando, e o ser humano desaforado ainda desobedecendo na cara. Então os pais dele desobedeceram e ele persistiu. O problema não foi só eles terem desobedecido, eles desobedeceram. Então Deus provê salvação, libertação, sacrifício. Só que aí quando você persiste, insiste no caminho do mal, Deus te deixa. É por isso que a Bíblia fala que o mal continue fazendo mal, que o bem continue fazendo bem, e é o que vai acontecer no tempo do fim. Muita gente não tá entendendo que o Espírito Santo já abandonou muita gente, e que vai abandonar muito mais, que daqui a pouco você vai ver os demônios andando em cima dessa terra, porque Deus vai sim deixar quem não quer. Deus não obriga ninguém a nada, porque é o livre-arbítrio. Então, se você não quer, por isso que tem as criaturas, tem os filhos e tem os amigos de Deus, tem 3 níveis. Não é todo mundo que é filho de Deus, não é todo mundo que tá nessa terra. Filho de Deus é só aquele que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal e reconhece a Deus como Pai. Aí você é filho. Não aceitou, não reconheceu, você não é filho, querido. Você é criatura. Então, quando o The Wicked se posiciona como filho de Caim. Gente, eles são mais fiéis do que os crentes, gente. Eles estão lá posicionadérrimos. Ei, eu sei o lado que eu sirvo. Eu creio no poder do Deus que eu escolhi aqui, que é o diabo. O perfil dele todo vermelho e preto, filho de Caim. Ele com a Anita, que é a mãe, a geradora dos filhos. Eva, mãe de todos os seres, mãe de todos os viventes. Vem a Anita, que nem casou, que nem tem filho, que me põe aquela barriga fake com uma boca nojenta, falando de São Paulo, falando de um santo, só idolatria. Idolatria em todas as coisas, destruindo a vida, a gravidez, o casamento, porque de onde que veio aquele filho se ela nem é casada? Você tá entendendo tudo que tá por trás? Ou seja, só chancelando atrás de chancela. Faça filho, Laricinha, pequenininha, bonitinha, criancinha de 5, 7, 10, 15, 12 anos. Ali ela só está escancarando, seja abusada. O tráfego infantil que está acontecendo lá nos Estados Unidos, fortemente em vários outros lugares do mundo, ali ela só está se colocando como uma matriarca disso. A Anita se coloca como uma matriarca de prostituição, se coloca como uma matriarca geradora, geracional, de tráfego humano de crianças e de abuso de crianças. Porque quando entra na cabeça aquela batida, aquele ritmo, com aquela letra que eu não lembro, eu só lembro desse pedaço que me ficou marcado e tinha o nome do menino, tá falando para 2 crianças fazer sexo na escola. Seu filho vai pra escola agora com 5, 7 anos de idade, se você não ensinar, ele vai estar dentro do banheiro fazendo coisa lá com a menina. Isso se for menina com menino, né? Se não for menina com menino e menino com menino. Porque é isso que nós estamos vivendo. E é isso que ela está chancelando. E ela se coloca como a matriarca, a mãe, a geradora disso para ser passado de geração em geração. Porque é a mãe, é a mulher, através do ventre dela que gera a vida. Ali ela estava gerando a vida destruidora da morte em uma geração. É isso que está significado ali.